Existe uma força silenciosa que opera nos bastidores da existência, invisível aos olhos, mas sentida por quem aprendeu a perceber os movimentos sutis do universo. Napoleon Hill a chamava de a vibração criadora da fé. Ele acreditava que a fé não é uma emoção nem uma crença religiosa, mas um código mental, uma frequência que conecta o pensamento humano à inteligência divina. E que, quando esse código é ativado corretamente, o que antes era desejo começa a tomar forma no mundo real. O homem moderno, distraído pelo barulho e pela pressa, esqueceu que a realidade é moldada de dentro para fora. Ele busca fora o que só pode ser criado no invisível. Hill dizia que o pensamento, quando impregnado de fé, torna-se uma ordem cósmica, um comando vibracional que o universo não pode ignorar. A fé é a senha que abre o campo das possibilidades, o idioma secreto através do qual o invisível responde ao visível. Mas esse código não se revela a quem duvida. Ele exige sintonia, paciência e pureza mental. A mente que vive oscilando entre acreditar e temer nunca mantém o sinal estável. E é por isso que muitos oram, mas poucos manifestam. A fé, como energia, obedece à lei da coerência. Só se realiza aquilo que vibra em harmonia com a convicção interior. Não basta desejar, é preciso sentir o desejo como já realizado. Hill observava que cada desejo verdadeiro nasce de um propósito espiritual. O homem não deseja algo porque lhe falta, mas porque seu espírito o chama à expansão. O desejo é o primeiro impulso divino da criação. A fé é o combustível que o transforma em realidade. Quando ambos se unem, nasce o poder de materializar. E esse poder não depende de sorte, religião ou circunstância. Depende de vibração. O problema é que a dúvida age como um ruído nesse campo. A dúvida corta o fluxo, interrompe o código e desliga a conexão entre o homem e o divino. Por isso, Hill insistia: a fé não pode coexistir com o medo. Enquanto o medo domina, a mente emite sinais contraditórios. O universo não entende hesitação, ele responde à clareza. E a clareza nasce do silêncio, da convicção e da entrega total. Quem descobre esse código percebe que a fé é uma força científica. Ela transforma a energia mental em matéria tangível. E quanto mais pura a fé, mais rápido o processo. O invisível se organiza, as circunstâncias se alinham, pessoas surgem, caminhos se abrem. Tudo se move para atender à vibração emitida. A mente que acredita cria campos de atração. A que duvida cria campos de dispersão. Há um ponto em que a fé deixa de ser esperança e se torna certeza. É nesse ponto que o código é desbloqueado. O homem não implora mais, ele comanda. Não duvida, ele declara. E suas palavras têm peso, porque não vêm da necessidade, mas da conexão. Hill dizia que a fé é o estágio mental em que o impossível perde o sentido. O código invisível da fé não é um milagre, é uma lei. E como toda lei, responde com precisão matemática. Cada pensamento seu é uma senha enviada ao universo. Cada emoção, uma confirmação do pedido. A fé não cria o que você quer, mas o que você vibra. E quando a mente, o coração e o espírito emitem o mesmo sinal, o invisível se curva. Não ignore esse código. Ele está operando agora, em silêncio, entre seus pensamentos e o campo infinito das possibilidades. O que você acredita está criando a estrada sob seus pés. Porque, como Hill ensinava, o universo não responde às palavras, mas à vibração da convicção que as sustenta. O código que a mente humana esqueceu. Napoleon Hill dizia que o homem nasceu com uma ponte invisível ligando o mundo físico ao espiritual, mas que, com o tempo, esqueceu como atravessá-la. Essa ponte é o código da fé, um padrão vibracional que transforma pensamentos em matéria. A mente humana moderna, saturada de lógica e ruído, perdeu a sensibilidade para perceber o que os antigos sábios sabiam de forma instintiva. O invisível é mais real do que o visível, e tudo o que existe começou como uma vibração de consciência. Esse código não está escrito em livros nem em símbolos externos. Ele é impresso na mente humana, oculto na forma como pensamos e sentimos.
Hill acreditava que cada pessoa nasce com acesso direto à inteligência infinita, mas que a maioria bloqueia esse canal ao tentar racionalizar o mistério. O código da fé não pode ser decifrado pelo intelecto. Ele é experimentado pela entrega. Quando a mente silencia e o coração acredita, a frequência muda e o invisível responde. O esquecimento desse código começou quando o homem passou a confiar mais nas circunstâncias do que em sua própria vibração. Hill observava que as pessoas passaram a tratar a fé como superstição, e o resultado foi um mundo cheio de ação, mas vazio de direção. O homem faz muito, mas acredita pouco. Trabalha com esforço, mas sem energia criadora. Porque sem fé, toda ação é apenas movimento sem destino. Hill chamava a fé de a substância que dá forma ao invisível. Ela é a matéria-prima dos milagres cotidianos. Quando um pensamento é impregnado de emoção e convicção, ele ganha peso energético, densidade vibracional, e essa vibração começa a atrair para si elementos correspondentes. O universo, então, responde àquilo que é sentido como verdade, e não ao que é apenas repetido como desejo. O código da fé foi esquecido porque o homem aprendeu a pensar sem sentir. A fé exige unidade entre mente e emoção. É um estado de coerência total, onde o que se imagina é vivido interiormente como real. Hill explicava que esse é o segredo dos grandes realizadores. Eles não acreditam que algo vai acontecer. Eles vivem como se já tivesse acontecido. E o universo, obediente à vibração dominante, apenas materializa o que já é real dentro deles. A mente humana, quando reacende esse código, volta a operar no estado original da criação. As ideias fluem com mais clareza, as coincidências aumentam e as oportunidades parecem aparecer do nada. Mas nada vem do nada. Tudo vem da sintonia. Hill dizia que o homem em fé não espera, ele atrai. Ele não busca provas, ele emite sinais. E esses sinais são compreendidos pela inteligência universal, que responde na mesma frequência. O código da fé é, portanto, a linguagem da criação. Ele estava presente em todas as tradições espirituais e em todas as mentes que transformaram a história. Hill acreditava que a diferença entre quem tenta e quem realiza está no grau de sintonia com esse código. Quando você o lembra, sua vida deixa de ser uma sequência de tentativas e passa a ser um campo de manifestação consciente. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Quando o homem entende que não precisa aprender fé, mas apenas lembrar daquilo que sempre soube. Porque a fé não é algo que se adquire, é algo que se desperta. E quando desperta, o universo inteiro reconhece sua vibração. A arquitetura invisível da realidade. Napoleon Hill acreditava que a realidade não é construída de fora para dentro, mas de dentro para fora. Tudo o que vemos é apenas a expressão final de uma estrutura que começou invisível, uma arquitetura vibracional moldada pela fé e sustentada pela convicção. Cada pensamento é um tijolo, cada emoção é um cimento, e cada ato de crença é a energia que dá forma às paredes da existência. O invisível não é a ausência, é a fundação. A mente humana é o canteiro de obras dessa arquitetura. O que se repete no pensamento com emoção se transforma em frequência, e essa frequência atrai elementos compatíveis no plano material. Hill explicava que toda coisa criada já existia como possibilidade. Quando o homem pensa com fé, ele ativa esse campo de possibilidades e começa a puxar o invisível para o visível. O que chamamos de sorte é apenas uma sincronia entre vibração interna e circunstância externa. O problema é que o homem moderno constrói sua realidade como um arquiteto cego, planeja no escuro, sem perceber o campo invisível que sustenta cada escolha. Ele acredita no esforço físico, mas despreza o poder da mente. Hill dizia que o mundo está cheio de trabalhadores incansáveis e vazio de pensadores convictos, porque apenas o pensamento direcionado pela fé constrói com firmeza. O esforço sem crença é como levantar muros sobre areia. A fé, nesse contexto,
é o alicerce invisível que impede o colapso da estrutura mental. Quando ela está presente, a mente mantém coerência mesmo em meio às tempestades. Hill observava que pessoas de grande sucesso mantinham uma calma inabalável, não porque tinham garantias, mas porque sabiam que o resultado já existia no plano invisível. Elas apenas continuavam a construir até que a forma surgisse no tempo certo. Essa arquitetura divina opera sob uma lei precisa, a de correspondência vibracional. Tudo o que você sente como verdade tende a se manifestar. A fé é a força que solidifica a ideia e faz o universo responder. Quando você acredita profundamente, o campo ao seu redor começa a reorganizar eventos, pessoas e coincidências. É como se a realidade se dobrasse ao redor do seu estado interno. Hill chamava isso de engenharia espiritual, o poder de projetar o futuro com a mente. A dúvida, porém, é a rachadura nessa estrutura. Um pensamento de medo, uma emoção de desconfiança, um instante de impaciência, e o campo vibracional começa a se fragmentar. Hill dizia que o universo responde à clareza, não à oscilação. Se a fé é o cimento, a dúvida é o vento que o seca antes de fixar. Por isso, a mente que muda de direção constantemente nunca manifesta o que deseja. Ela apenas constrói e destrói, sem perceber que o poder está em sustentar a vibração até o fim. Toda realidade sólida nasce primeiro de um desenho mental invisível. Hill via o pensamento impregnado de fé como um projeto energético, um molde perfeito que antecede a forma. E é nesse molde que o universo trabalha. O que você vê hoje é apenas a última etapa da construção, a parte visível de um edifício erguido pela energia da crença. A fé, portanto, é a mão invisível do arquiteto divino dentro de você. Quando ela guia o pensamento, cada obstáculo se transforma em material de construção. E a mente, ao compreender isso, deixa de temer o invisível e passa a cooperar com ele. A realidade não é um acaso, é uma resposta exata ao que você acredita ser possível. E quanto mais forte for o alicerce da fé, mais majestosa será a construção do seu destino. O desejo como semente divina. Napoleon Hill dizia que nenhum desejo verdadeiro nasce por acaso. Todo desejo legítimo é uma mensagem divina codificada, um chamado da consciência superior para que o homem manifeste no mundo visível aquilo que já existe no plano espiritual. O desejo é a forma pela qual Deus conversa com a alma, pedindo-lhe que participe da criação. É por isso que o desejo autêntico nunca vem do ego, mas do propósito. Ele é a semente sagrada que contém o projeto do seu destino. Hill observava que o desejo, quando nasce puro, é uma centelha da inteligência infinita. O erro humano está em duvidar dessa origem. A maioria acredita que desejar é sinal de ambição ou falta de gratidão, quando na verdade é sinal de vida, o impulso criador em ação. O universo expande-se através do desejo. É o meio que a energia divina encontra para se expressar. Quando o homem nega seus desejos, ele bloqueia o próprio fluxo criativo. Mas nem todo desejo é divino. Hill fazia uma distinção entre o desejo superficial, que nasce da comparação, e o desejo essencial, que nasce da alma. O primeiro é ruído, o segundo é direção. O desejo divino é aquele que, mesmo em silêncio, não o abandona. Ele permanece, resiste ao tempo e cresce como uma raiz invisível. Ele não é uma vontade passageira, mas uma convocação. Hill dizia que quando o desejo vem acompanhado de paz, ele é verdadeiro. Quando vem com ansiedade, é apenas carência disfarçada. Essa semente divina precisa de solo fértil, e o solo é a mente em estado de fé. A fé é o campo vibracional onde o desejo germina. Quando a mente acredita na possibilidade, o desejo encontra espaço para expandir-se. Quando duvida, seca antes de nascer. Hill comparava esse processo à agricultura espiritual. Você planta no invisível, rega com emoção, protege com silêncio e colhe no tempo exato. Mas o agricultor que cava o solo todos os dias, para ver se a semente está crescendo, mata a própria colheita. O desejo divino também carrega instruções ocultas.
Ele mostra o que você deve se tornar para merecer o que pede. Hill ensinava que todo desejo verdadeiro exige transformação interna antes da realização externa. O homem que deseja prosperar precisa desenvolver disciplina, gratidão e foco. O que deseja amar precisa curar-se primeiro. A semente traz em si não apenas o fruto, mas o processo. E quem compreende isso entende que desejar é o início de um pacto com o próprio crescimento. Hill afirmava que quando o homem se entrega completamente ao desejo impregnado de fé, forças invisíveis se organizam em seu favor. Pessoas surgem, oportunidades se abrem e ideias parecem cair do nada. Mas nada vem do nada. Tudo vem da vibração do desejo sustentado. O universo se move por atração de frequência. O desejo puro é a nota que desperta a melodia da manifestação. Por isso, nunca duvide de um desejo que o faz crescer. Ele é o chamado de algo maior dentro de você. Hill dizia que a alma fala por meio do desejo e que ignorá-lo é recusar a própria missão. O desejo é o ponto de partida da fé e a fé é o caminho de volta ao Criador. Quando ambos se encontram, o homem não apenas realiza, ele se realiza. A frequência da convicção. Napoleon Hill afirmava que a fé não é apenas acreditar, é vibrar na certeza. A diferença entre esperança e convicção é o ponto em que o invisível se dobra à sua vontade. Enquanto a esperança observa o possível, a fé declara o inevitável. E esse estado de convicção não nasce de palavras, mas de frequência. É quando o pensamento, a emoção e a intenção entram em perfeita harmonia e o universo responde como se dissesse: a ordem foi recebida. Hill dizia que a convicção é a vibração mais poderosa que a mente humana pode emitir. O homem que acredita com intensidade o suficiente altera o campo ao seu redor. As pessoas o sentem antes mesmo que ele fale. As oportunidades se aproximam como se fossem puxadas por um ímã invisível. Essa força é a fé em ação, a frequência da convicção, e ela não pode ser falsificada. Você pode repetir 1000 afirmações, mas se o coração duvida, o campo não vibra. O erro mais comum é tentar criar resultados com pensamentos inseguros. A mente em dúvida é como uma estação de rádio que muda de frequência a cada segundo. Nunca mantém o sinal. Hill explicava que o universo não responde à intensidade do pedido, mas à estabilidade da vibração. A fé não se mede pelo quanto você fala sobre ela, mas pelo quanto permanece firme quando nada parece acontecer. É nesse silêncio da espera que a convicção se prova. A frequência da convicção é construída pela repetição mental do mesmo sentimento, não da mesma frase. O homem que aprende a sentir o resultado antes de vê-lo desperta o código da fé. Ele não imagina, ele experimenta internamente. Hill dizia que a fé verdadeira é o ato de viver no futuro antes que o tempo chegue. Quando o corpo vibra como se já tivesse recebido, o universo não tem escolha se não corresponder à vibração dominante. Esse estado mental exige pureza de foco. A dúvida, o medo e a pressa são ruídos que desestabilizam a frequência. Por isso, Hill enfatizava a importância da calma. O homem que confia não precisa apressar o tempo. Ele sabe que o invisível já está em movimento. O desespero é o oposto da fé. É o grito de quem acredita que Deus esqueceu o endereço. A convicção, ao contrário, é o silêncio de quem sabe que o universo nunca se atrasa. Hill comparava a mente convicta a um farol. Ela não corre atrás do navio, apenas mantém a luz acesa até ser encontrada. Esse é o segredo da atração verdadeira. A fé não força, ela sustenta. Quando a vibração permanece estável, o invisível encontra o caminho. Por isso, o primeiro milagre acontece dentro do homem, quando ele deixa de duvidar. A frequência da convicção é também um ato de confiança espiritual. É o momento em que a vontade humana se alinha à vontade divina. Hill acreditava que o homem, ao atingir esse ponto de sintonia, deixa de pedir e passa a cocriar. Ele compreende que a fé não é mendigar ajuda, mas participar do processo criador. O que era desejo se torna direção.
E quando essa frequência é mantida, o impossível começa a se comportar como o inevitável. A vida responde com coincidências precisas, encontros improváveis e resultados que desafiam a lógica. É nesse instante que o homem percebe: a fé não é crença cega, é ciência vibracional. Porque, como Hill dizia, a convicção não espera ver para crer. Ela acredita até que o universo não tenha outra escolha senão mostrar. A linguagem oculta entre o homem e o infinito. Napoleon Hill acreditava que a fé é o idioma secreto entre o homem e o Criador. Enquanto o mundo fala em sons, o universo escuta em vibrações. E é por isso que as palavras, por si só, não movem a realidade. Apenas o sentimento que a sustenta tem poder. Hill dizia que, antes de ser dita, toda oração é sentida. O homem que fala sem emoção envia ruído. O que sente em silêncio envia código. Essa é a linguagem oculta que conecta o humano ao infinito. A fé para Hill é o tradutor entre o visível e o invisível. Ela converte pensamento em energia e energia em forma. É uma comunicação sem som, mas com frequência. Quando o homem acredita com total entrega, seu pensamento se torna um comando vibracional. Ele não precisa gritar, apenas emitir a certeza. O universo entende porque vibra na mesma língua, a da coerência. Tudo que é puro em intenção encontra eco nas dimensões invisíveis. Essa linguagem não usa palavras, mas estados de consciência. A gratidão, por exemplo, é uma frase completa no idioma divino. A fé, a entrega e a calma são expressões de confiança que o universo reconhece instantaneamente. Hill dizia que a fé é a voz sem som do espírito, e que essa voz é mais poderosa do que qualquer discurso. Ela fala em silêncio, mas com autoridade. O homem moderno, no entanto, esqueceu como ouvir essa conversa. Ele tenta se comunicar com o universo através do barulho, da ansiedade, da pressa, do desespero. Mas o infinito não responde a ruídos mentais. A mente agitada é como um rádio fora de sintonia. Emite sinais confusos, interrompendo a mensagem. Hill insistia que o verdadeiro poder está na serenidade. A mente calma é a única que consegue traduzir o idioma de Deus. A linguagem da fé é feita de vibrações sutis. O universo capta o que você sente mais do que o que você diz. Hill dizia que o subconsciente é o correio dessa comunicação. Ele recebe cada pensamento impregnado de emoção e o envia ao plano superior, onde a resposta é moldada. Por isso, pensar é orar e sentir é criar. Toda vez que você repete um pensamento com emoção, você fala com o infinito, quer perceba ou não. A fé também é uma escuta. O homem que aprendeu a silenciar a mente começa a ouvir a resposta divina. Às vezes, ela vem em forma de intuição, outras em coincidências tão precisas que não podem ser acaso. Hill chamava esses momentos de respostas vibracionais. São sinais de que o universo ouviu o comando e está ajustando o cenário. Mas poucos têm paciência para escutar. Muitos falam com o céu, mas saem antes da resposta. Essa comunicação é contínua e perfeita. O que falha é a sintonia. Quando você vibra em dúvida, o sinal se distorce. Quando vibra em fé, o canal se abre. Hill dizia que a oração mais poderosa não é a que pede, mas a que agradece antecipadamente. A gratidão é a assinatura do homem que já entendeu o código. Ele não implora, ele confirma. A linguagem entre o homem e o infinito é feita de energia pura. Cada pensamento, sentimento e gesto envia um sinal. A fé é o alinhamento entre esses três níveis. O que você pensa, sente e faz. Quando os três se tornam um, o universo entende a mensagem com clareza absoluta. E então, o que era invisível começa a se mover em sua direção. Essa é a conversa silenciosa que cria mundos. O homem que domina essa linguagem descobre que não precisa falar alto, precisa vibrar certo. Porque o infinito não ouve palavras, ouve o que a alma declara em silêncio. E quando a alma fala com fé, o universo inteiro se curva para responder. O bloqueio invisível, quando a dúvida interfere no sinal.
Napoleon Hill dizia que o maior inimigo da fé não é o fracasso, é a dúvida. O fracasso, quando compreendido, se torna lição. A dúvida, porém, destrói silenciosamente o alicerce da criação. É o ruído que corrompe o código vibracional da fé. A mente duvidosa emite sinais contraditórios e o universo, que responde apenas à clareza, não sabe o que manifestar. Hill afirmava: a dúvida é a negação sutil da inteligência divina operando em você. E é por isso que quem duvida interrompe o fluxo do invisível. A dúvida nasce da necessidade de controle. O homem que quer provas antes de acreditar ainda não entendeu que a fé é o gesto de quem confia antes de ver. Hill observava que a dúvida é o reflexo da mente fragmentada, aquela que pensa uma coisa, sente outra e faz o oposto. Esse desalinhamento cria um campo vibracional fraco, incapaz de sustentar o processo da manifestação. O universo trabalha com coerência, e a dúvida é o oposto da coerência. Cada vez que o homem pede algo e logo depois pensa que talvez não mereça, ele envia duas mensagens diferentes para o mesmo destino. É como tentar construir e demolir ao mesmo tempo. Hill comparava a dúvida a uma rachadura na ponte entre o pensamento e a realização. A fé é o caminho, a dúvida é o abismo. E o que está em constante oscilação jamais atravessa. O perigo da dúvida é que ela parece lógica. Ela se disfarça de prudência, de realismo, de sensatez. Mas sob essa aparência, esconde o medo de confiar. Hill dizia que a dúvida é a fé invertida, a crença no contrário do que se deseja. O homem que duvida não deixa de acreditar. Apenas acredita no fracasso, na falta, na demora. E o universo, obediente, manifesta exatamente o que ele confirma, vibracionalmente. A mente em dúvida é uma estação de interferência. Ela tenta ouvir a voz do infinito, mas o medo distorce o som. Hill explicava que a fé precisa de silêncio para operar. O homem que pensa demais, questiona demais e analisa demais, impede o subconsciente de fazer o trabalho invisível. A dúvida obriga o processo espiritual a se submeter à lógica humana, e o resultado é bloqueio. O antídoto da dúvida é a entrega. Hill ensinava que a fé não é lutar contra o medo, mas permanecer firme mesmo quando ele grita. É confiar que o invisível está agindo, mesmo sem provas imediatas. O homem de fé continua construindo, enquanto o homem de dúvida espera o cenário perfeito. E enquanto um cria, o outro paralisa. Hill via a dúvida como um sinal de desconfiança na própria mente. Quando o homem não confia no poder que Deus colocou dentro dele, busca confirmação fora. E quanto mais busca, mais se perde. A fé é centrípeta. Ela atrai tudo para dentro. A dúvida é centrífuga. Ela dispersa tudo para fora. O que mantém o campo de criação ativo é a certeza interior, não as circunstâncias externas. O bloqueio invisível começa pequeno, uma hesitação, uma comparação, uma lembrança de fracasso. Mas cada pensamento de dúvida é um comando vibracional de não sou capaz. E a mente obediente cria realidades compatíveis. Hill dizia que é impossível manifestar abundância com pensamentos de carência. A fé e a dúvida não podem ocupar o mesmo espaço. Uma é luz, a outra sombra. Por isso, quem deseja ativar o código invisível da fé precisa primeiro dissolver a dúvida. Não com força, mas com consciência. É preciso lembrar que a fé não é acreditar em algo fora, mas reconhecer o poder dentro. Hill dizia que a dúvida é o esquecimento de quem você é. Quando você se recorda, a conexão volta. E nesse instante, o sinal se restabelece, o código é reativado e o invisível volta a trabalhar em seu favor, quando o invisível responde. Napoleon Hill afirmava que a fé é uma força viva e que, quando o homem sustenta essa vibração com convicção inabalável, o invisível começa a responder. Ele dizia que não existem milagres no sentido sobrenatural. O que chamamos de milagre é apenas o resultado natural de uma mente em sintonia com a inteligência infinita. Quando o campo da fé se mantém puro,
O universo reorganiza as circunstâncias, movendo peças que o homem comum nem imagina. Nada acontece por acaso. Tudo acontece por correspondência. A resposta do invisível não chega com barulho, mas com sincronia. Hill ensinava que o universo fala por coincidências, por encontros inesperados, por ideias que surgem do nada e resolvem o que parecia impossível. O homem em fé reconhece esses sinais, enquanto o homem em dúvida os chama de sorte. Mas a sorte é apenas a forma como o universo se disfarça para não assustar quem ainda não acredita no próprio poder. Quando o invisível responde, o primeiro sinal não é externo, é interno. A mente entra em paz, o coração se acalma, e uma certeza silenciosa substitui a ansiedade. Hill dizia que essa serenidade é a prova de que a fé foi recebida. É como se o espírito soubesse, antes do tempo, que o resultado já foi criado no plano vibracional. E o que é criado lá, cedo ou tarde, precisa se manifestar aqui. A paz é o eco da confirmação divina. O homem que entende esse processo deixa de forçar a vida. Ele se torna observador e cooperador, e não controlador. Hill chamava isso de confiança ativa. Agir no mundo com tranquilidade interior, sabendo que o resultado não depende da pressa, mas da sintonia. Ele dizia que quem confia não implora, coopera com o tempo divino. E o tempo divino é perfeito, ainda que pareça lento aos olhos da pressa humana. As respostas do invisível se multiplicam quando a mente permanece aberta. Hill afirmava que a fé cria caminhos que a razão não conseguiria planejar. Uma ideia simples pode transformar uma vida inteira quando vem impregnada da vibração certa. Uma conversa aparentemente comum pode ser o canal para uma oportunidade. O invisível se expressa pelas vias mais sutis, e apenas quem aprendeu a ouvir o silêncio reconhece a voz da providência. Mas há um ponto crucial. O invisível responde à vibração dominante, não às palavras. Se o homem agradece com a boca, mas teme em silêncio, o universo responderá ao medo. A fé exige coerência. Hill dizia que a mente é uma antena espiritual. Ela só capta e transmite o que realmente sente. Quando o sentimento é de gratidão e certeza, o campo vibracional em torno do indivíduo se torna magnético. Pessoas, ideias e circunstâncias são atraídas sem esforço. O invisível também responde através do contraste. Hill explicava que, às vezes, o universo não envia o que o homem pediu, mas o que ele precisa para se tornar capaz de sustentar o pedido. Obstáculos, atrasos e perdas podem ser respostas disfarçadas, ajustando o campo antes da manifestação final. A fé madura não se ofende com o aparente não, porque compreende que o invisível nunca nega, apenas prepara. Quando a mente humana entende esse princípio, o medo cessa. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e se torna um diálogo constante com o Criador. Hill dizia que o homem em fé caminha acompanhado, mesmo quando está só. Ele sente o amparo invisível, reconhece a ordem oculta por trás do caos e confia no ritmo da criação. Porque quando o invisível responde, o mundo visível não tem escolha senão se alinhar. O campo espiritual se move primeiro, e a matéria apenas o segue. E aquele que permanece fiel ao código da fé descobre que o impossível é apenas o invisível que ainda não teve tempo de se mostrar. O código final, o homem que se torna oração. Napoleon Hill acreditava que a fé verdadeira não é um ato, é um estado. O ponto mais alto da manifestação é quando o homem deixa de orar com palavras e passa a ser a própria oração. Nesse estágio, não há separação entre o que ele deseja e o que ele é. Sua mente vibra em perfeita sintonia com a inteligência infinita, e tudo ao seu redor começa a se alinhar naturalmente. O pedido deixa de existir porque o ser inteiro se tornou resposta. Hill dizia que o homem comum ora pedindo, o sábio ora agradecendo, mas o homem desperto já vive em estado de fé. Ele é a vibração contínua da certeza, o campo magnético que atrai apenas o que está em harmonia com o seu espírito. Nesse nível, as palavras se tornam desnecessárias. A presença já comunica. O universo não responde mais a frases, mas à energia que ele emana.
A fé, nesse ponto, é respiração. Quando o homem se torna oração, ele deixa de buscar o divino fora e o reconhece dentro. Ele percebe que o código da fé não é uma técnica, mas um retorno à essência. Tudo o que era esforço se transforma em fluxo. Hill explicava que a fé suprema é o estado mental em que o indivíduo vive como se o milagre já fosse fato consumado. Ele não imagina o futuro, ele o incorpora, e por isso o futuro vem em sua direção. Nesse estágio, o tempo perde poder. O homem em fé não espera, porque sabe que tudo já existe no plano vibracional. Ele apenas permanece em sintonia até que o invisível se torne visível. Hill dizia que a fé é a ponte entre dois mundos e que o homem que a atravessa completamente descobre que o outro lado é o mesmo, apenas visto de dentro para fora. O milagre não está em mudar o mundo, mas em mudar a frequência com que o percebemos. O homem que se torna oração tem domínio sobre o próprio campo. Sua simples presença acalma ambientes, inspira confiança e atrai oportunidades. Ele não precisa convencer, ele emana. Hill comparava esse estado ao de um ímã espiritual. Tudo o que vibra em amor, paz e prosperidade gravita em torno dele. É o poder silencioso da fé encarnada. Mas esse poder não é conquistado, é lembrado. Ele sempre esteve dentro do homem adormecido sob camadas de medo e dúvida. O código invisível da fé é, na verdade, o código da origem. É a frequência do Criador pulsando no coração humano. Quando o homem volta a essa sintonia, ele não apenas manifesta desejos, ele se reconecta à própria natureza divina. Hill ensinava que o propósito final da fé não é a conquista de coisas, mas o despertar da consciência. Porque quando o homem desperta, ele percebe que o desejo foi apenas o caminho para o reencontro. O que ele buscava fora estava dentro, e quando o dentro e o fora se tornam um, o código se completa. Nesse instante, o homem não fala com Deus. Ele se torna o canal através do qual Deus fala. Sua vida passa a ser a mensagem. Ele vive em silêncio, mas sua energia é oração constante. Tudo o que faz é bênção. Tudo o que pensa é criação. Tudo o que sente é fé em movimento. Esse é o segredo que Hill insinuava em suas palavras e que poucos compreenderam. O código invisível da fé não é sobre pedir, é sobre ser. Ser o som da confiança, o espaço do silêncio, o reflexo do divino. Quando o homem alcança esse estado, o universo não tem escolha. Ele o reconhece como parte de si. E tudo o que esse homem toca, pensa ou imagina se transforma em realidade, porque a oração não é mais algo que ele faz, é o que ele é.